Olá, está no ar o Boletim de Notícias e você fica bem informado a partir de agora. A Agência Europeia de Medicina afirma que os imunizantes disponíveis contra a Covid serão atualizados. A expectativa é que esse processo leve de 3 a 4 meses. Enquanto isso, segue a orientação para que todos tomem as vacinas que já estão disponíveis. O laboratório responsável pela vacina Moderna contra a Covid-19 alertou hoje que a eficácia das vacinas atuais contra a nova variante Ômicron pode não ser tão alta, embora as vacinas tenham sido eficazes contra a variante Delta. Este índice deve cair com a Ômicron, ainda não se sabe quanto. Já a Agência Europeia de Medicina alertou para a importância de continuar a campanha de vacinação com as vacinas já existentes, incluindo a dose extra para quem tiver acesso a elas. Segundo a diretora da agência, sabe-se que em algum momento essas vacinas vão precisar ser atualizadas, já que o vírus é mutável. E se este for o momento, uma nova vacina deve estar disponível em 3 ou 4 meses. A China prometeu enviar 1 bilhão de vacinas para a África e informou que a nova variante é um desafio para a Olimpíada de Inverno, que acontece em Pequim em fevereiro. Mas com testes diários, comprovantes de vacinação e quarentena, o país espera que tudo corra bem. A variante Ômicron tem aumentado o alerta de governos do mundo inteiro sobre a prevenção à Covid-19. E segundo especialistas brasileiros, realmente é preciso ter cuidado e atenção com essa nova cepa. Classificada como B1.1.529, a nova variante do coronavírus, denominada como Ômicron, tem gerado preocupação desde o seu surgimento. O motivo? Estar presente em 5 continentes e ter uma transmissibilidade maior que as cepas anteriores. Naquela região que ele chegou, ele predominou rapidamente diante dos outros, né? Esses vírus eles competem entre si e quando tem um vírus que chega no local e logo só ele que está se multiplicando, significa que ele tem uma capacidade talvez maior do que os outros. Porém, a gente não sabe ainda se esse vírus ele tem alguma capacidade maior ou menor de causar doença. A gente não sabe se ele tem uma capacidade maior ou menor de driblar a proteção das vacinas. E apesar de nenhum caso da nova variante ter sido registrado no Brasil, como informado pelo Ministério da Saúde, há de se considerar que o país está com bons números em relação à Covid, mas é preciso ter atenção. No Ceará, também não há registros de circulação da nova variante. A gente tem visto alguns países que já estão, inclusive, mais vacinados do que nós, tendo grandes epidemias, especialmente no hemisfério norte, né? Alemanha, Áustria, Holanda, antes disso a Inglaterra, Israel, nem vários, de julho para cá, vários desses países tiveram novas ondas, mesmo estando muito vacinados, né? Então isso aí já era um motivo para dizer, para a gente ter aquela atenção. Sobre o controle de fronteiras, o especialista afirma ser importante e considera pensar em outras possibilidades de controle. Quando fala bloqueio, que significa que não entra nem sai de jeito nenhum, né? Outra coisa é estabelecer barreiras, testagem, checagem de vacinação, ou seja, é claro que a gente não defende nenhuma, né? Às vezes, emergencialmente, os governos dos estados ou dos países fazem um bloqueio imediato, né, para poder, digamos, fazer uma barreira, depois organizar uma barreira em que as pessoas possam circular. O primeiro alerta sobre a variante Ômicron foi feito por uma médica sul-africana. Em seu relato, ela disse que os pacientes apresentaram sintomas leves, mas era preciso que houvesse tempo para que a ciência investigasse e tivesse informações suficientes sobre a nova cepa e o que ela pode provocar nas pessoas. É importante dizer que para que a gente consiga detectar essa nova variante, assim como outras que possam surgir, é preciso que as pessoas realizem a testagem pelo método RT-PCR, que é aquele do algodãozinho, do cotonetezinho. É importante fazer essa coleta se você tiver qualquer sintoma gripal. Ainda sobre Covid-19, os pais estão na expectativa para a vacinação de crianças aqui no Brasil. A questão está sendo analisada pela Anvisa. Adriana tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e agora aguarda com expectativa a chegada de um imunizante para a filha Ana Sofia, de 8 anos. A Ana está com as aulas suspensas devido a um caso de Covid na sua turma, então eles voltaram para o regime online.
Nós sabemos da importância da socialização, né, na infância, né, importante para nós adultos. Imagina para essas crianças que já estão há quase 2 anos em casa, né, você ter as aulas suspensas, assim. Então, a vacinação para as crianças ela é fundamental para garantir a proteção. A menina também está ansiosa por uma solução para que as aulas e o contato com os colegas voltem a ser como antes. Eu estou achando que eu quero que tenha um remédio da Covid, mesmo que tenha um gosto ruim. Ainda não existe uma vacina contra a Covid-19 registrada no Brasil para menores de 12 anos. Mas alguns laboratórios trabalham para tornar isso possível em breve. O Instituto Butantan tem se reunido com a Anvisa para apresentar estudos que comprovam a eficácia e a segurança da Coronavac nessa faixa etária. A Pfizer também tem se reunido com o órgão regulador para apresentar dados técnicos que viabilizem no futuro o registro da vacina para crianças. Nos Estados Unidos já foi aprovada a vacina da Pfizer para crianças acima de 5 anos. Né? A agência regulatória de lá aprovou o uso dessa vacina. No caso do Brasil, a agência regulatória é a Anvisa. Então, a Anvisa está analisando e deve dar algum parecer sobre a vacinação. Eu não acredito que isso demore muito, não. As vacinas se tornaram instrumentos seguros para a erradicação de doenças como a rubéola e a paralisia infantil, graças à realização de uma série de testes antes da aplicação. As vacinas que estão sendo aplicadas, elas foram testadas numa quantidade muito grande de pessoas e foi verificado que os efeitos adversos eram poucos, né? Claro que existem, não tem nada que seja zero de risco, mas eram muito poucos e muito menores comparados com as doenças que previnem, né? Isso de modo geral para todas as vacinas e mais especificamente para as vacinas contra o SARS-CoV-2. Em todo o país começou a Semana do Jovem Eleitor. A iniciativa é da Justiça Eleitoral. A ideia da campanha é incentivar os adolescentes de 16 e 17 anos a fazer o título para poder votar nas próximas eleições. Os sonhos, os planos em plena adolescência, fase em que se costuma torcer o nariz para a palavra obrigação. Melhor se for uma escolha. Quando o assunto é eleição, sim, muitos querem participar. Mesmo não tendo a idade obrigatória de 18 anos para poder votar, eu sei a importância do meu voto, eu sei a importância de eu ir lá defender as minhas pautas, pensar no futuro melhor para o meu país. O voto é facultativo para essa faixa etária, sendo obrigatório a partir dos 18 anos. Por isso, a Justiça Eleitoral está realizando campanha com o objetivo de incentivar os adolescentes de 16 e 17 anos a votar e exercer a cidadania, escolhendo os representantes políticos nas eleições 2022. Um público que só cresce e tem papel fundamental na mudança de imagem da situação política no país. A gente tem uma procura boa de atendimento pelo Título NET, né? Nós temos uma média de 10 mil atendimentos por mês de Título NET e cada vez mais a juventude vem participando e vem se interessando em se aproximar. Desde o início de setembro, a Justiça Eleitoral está fazendo campanha voltada para o público jovem. Em cena, negros, pardos, indígenas e brancos. A ideia é representar a diversidade da população brasileira. É importante lembrar que, além de adolescentes com 16 e 17 anos completos, jovens que vão completar 16 anos até 2 de outubro de 2022 podem solicitar o título de eleitor. Vamos até o Afeganistão para mostrar uma história de luta e resistência que envolve o esporte. Desde que o Talibã tomou o poder, atletas de taekwondo de Cabul estão treinando em segredo e cada dia em um ginásio diferente. Alguns meses atrás, as aulas da professora de taekwondo Yasmin Azizi contavam com mais de 60 atletas por dia em Cabul. Mas desde que o Talibã tomou o poder no Afeganistão em agosto, o número de alunos não passa de 10 nas aulas realizadas diariamente em segredo em ginásios diferentes. Eu faço o meu melhor para servir a minha sociedade, especialmente aquelas garotas devotas do exercício físico, explica ela. Desde 2015, a Azizi faz parte da Seleção Nacional de Taekwondo e, segundo a mídia local, ela também é uma das primeiras árbitras
da modalidade. Uma das alunas contou sobre a perseguição do governo talibã a membros da comunidade de taekwondo do país. Eles entraram na casa deles para interrogar. Isso é realmente difícil para a gente. Nós não podemos voltar aos estudos e nem continuar o nosso treinamento, lamenta ela. Azizi revelou que cogita deixar o Afeganistão de vez para seguir a carreira de atleta. Nenhum afegão quer sair do seu país, mas se a situação continuar assim, então eu prefiro sair do meu país e construir o meu próprio futuro. Oficialmente, o governo afegão diz adotar posições moderadas, alegando respeito aos direitos das mulheres e outras minorias, entre outras pautas. Mas muitos afegãos seguem receosos e temem represálias de velhos inimigos e ativistas. Da última vez que esteve no poder, entre 1996 e 2001, o Talibã restringiu os direitos das mulheres, banindo a participação delas nos estudos, nos esportes e no trabalho. E vamos falar agora de 2 vulcões de países diferentes, mas que estão ativos. No Chile, um piloto de wingsuit, uma espécie de macacão com asas, usado por paraquedistas, voou para dentro de um vulcão ativo. E na ilha espanhola de La Palma, uma nova abertura no vulcão Cumbre Vieja criou mais um fluxo de lava. Vamos conferir. A nova corrente de lava surgiu no noroeste do cone do Cumbre Vieja. Essas imagens impressionantes mostram a velocidade com que o material vulcânico flui pela montanha, 1 metro por segundo. O novo fluxo, inclusive, destruiu mais casas da região hoje. Mais de 2 meses depois do início do lançamento de lava, o vulcão engoliu mais de 1.000 hectares de terra em La Palma, danificou quase 2.700 edifícios e forçou milhares de pessoas a sair de casa. Segundo as autoridades, até agora não há sinais de que a erupção deva terminar em breve. No Chile, o piloto de wingsuit, Sebastián Álvarez, fez uma façanha. Se tornou a primeira pessoa a entrar e sair de um vulcão ativo. Foi preciso 1 ano de preparação, que envolveu aprender sobre as colunas de fumaça, a pressão do ar e a velocidade do vento. O ex-piloto militar de 36 anos também teve que realizar vários cálculos para garantir que seria capaz de voar com sucesso para dentro e para fora da enorme cratera do vulcão Vila Rica. Com as condições perfeitas, o salto foi um sucesso. Álvarez desceu cerca de 10 metros dentro do vulcão antes de sair a uma velocidade de 180 km por hora. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!